Nesse vídeo eu quero fazer uma investigação um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui. Então aqui não é um vídeo tão informativo. Eu quero trazer aqui esse olhar, né, essa investigação. Lembrando que é um processo participativo. Então você pode encarar esse vídeo como uma meditação, né? Entendendo que tem as palavras que você está escutando. Existe algo aí, está consciente das palavras. Você existe, você está ciente das palavras que chegam nos seus ouvidos. E existe o espaço entre as palavras, que também é percebido. E eu gostaria que você tivesse totalmente presente para que a gente possa se aprofundar nessa investigação, porque vai depender completamente de você, né? Então, tudo que é dito, tudo que vai ser dito, é importante que seja reconhecido, não simplesmente porque você está acreditando em mim, mas é muito importante que você consiga sentir, reconhecer na prática isso que vai ser dito, isso que eu estou falando. Então, essa pergunta, quem sou eu? Uma pergunta extremamente antiga. Digamos que todo o objetivo dos Vedas, dos Upanishads, é chegar nesse reconhecimento, é vir a saber quem sou eu. Quando a gente pergunta quem sou eu, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, talvez seja a pergunta mais intrigante e mais profunda da humanidade. São as três perguntas fundamentais, né? E eu queria me aprofundar um pouco sobre a natureza do ser, né? Qual que é a verdadeira natureza do nosso ser? Como que a gente pode vir a saber isso? Existe uma linha de conhecimento, digamos assim, indiana, um dos darshans. Darshan seria uma linha de conhecimento, da mesma forma que tem a psicologia, a medicina, a veterinária, que são assuntos diferentes. Cada linha de conhecimento é um darshan. Você tem o yoga, é um darshan, o ayurveda é um outro. Então existe uma linha de conhecimento, que é mais uma sublinha, que a gente fala que é o Advaita Vedanta, ou Adwaita Vedanta. A palavra Advaita, ou Adwaita, A-D-W-A-I-T-A, significa não dualidade. Todas as palavras em sânscrito que tem o A antes, significa não dualidade. Ou seja, uma visão, como a gente vê a vida de uma forma não dual. A gente pode ver que a dualidade está em tudo. Tudo é composto pelo princípio do yin e yang, né? Expansão, contração, dia, noite, fala, silêncio, né? Movimento, repouso. Tudo que existe, existe porque existe uma dança de opostos. Todo movimento da matéria, da energia do universo, é baseado nesse fundamento do yin e do yang. E uma das coisas que mais intriga a ciência, que a gente não chegou nessa resposta ainda, por mais que a gente tenha tanto aparato tecnológico, não sabemos ainda sobre a consciência. A ciência não conhece ainda a natureza da consciência. Por mais que a gente saiba da natureza dos átomos, até das partículas subatômicas, prótons, elétrons, nêutrons, ainda não sabemos o que é feita a consciência, ou seja, do que é feito isso que percebe a realidade. Então, os materialistas, por exemplo, acreditam que é uma conexão neural, que a consciência é um subproduto da ligação do cérebro e que acabou o corpo morreu, a consciência também se foi. Ou seja, nessa visão materialista, por assim dizer, a consciência é intrínseca ao corpo, ela nasce e morre junto com o corpo. Mas na visão espiritualista, a consciência ela persiste depois da morte, ela existe anterior ao corpo e existe após ele. Então vamos tentar investigar um pouquinho. Primeira coisa, que quando a gente fala de eu, né, independente se você acredita em vida após a morte, não quero focar muito nesse assunto, né? Mas de uma forma prática, olhando para você, o que é você? Quem é você? Quando a gente faz essa pergunta, normalmente a gente vai dar um currículo, a gente vai falar nosso nome, o que a gente faz. Então tudo isso são características atribuídas a um senso de identidade, né? Então, alguém me ensinou, alguém me deu esse nome, eu não nasci com esse nome, né? Isso aí foi uma coisa que meus pais deram, certo? Nossos pais deram nosso nome, nossos pais que nos deram nossa primeira identidade, né? Menino, cor branca, homem, tudo isso são conceitos. E a gente aprende desde pequeno a interagir com a realidade a partir desse código dos conceitos.
Isso é paradoxal, porque para se comunicar a gente precisa dos conceitos. Eu estou aqui falando palavras. Para vocês entenderem as palavras, você tem que ter um senso de um aprendizado da língua portuguesa anteriormente, etc. Mas será que a única forma de se relacionar com a vida é através das palavras, é através dos conceitos? Eu aprendo muito com meus gatos aqui, inclusive tô aqui com a Nina. Eu aprendo muito com eles porque, por exemplo, os gatos, eles não entendem esse código das palavras, os animais no geral. Eles são regidos por um outro código, né, uma outra forma de interagir. Mas não significa que não há interação, né? Com meus gatos aqui, a gente se interage através do toque, né, através da afetividade, através do tom de voz. Então é uma relação mais energética, mais intuitiva, digamos assim, que não se dá através das palavras. O gato não sabe o que é uma mesa, o que é o presidente, não sabe o que é uma casa. Os gatos não têm esse código de conceitos mentais que nós humanos temos. Mas eles também têm consciência, eles também existem, eles são consciência, né? Assim como nós. Então, para você se relacionar com o animal, você não pode se valer das palavras, você tem que ter uma outra forma de se relacionar, que é pelo movimento, pela energia, pelo tom de voz, pelo toque, né? E eles entendem, né? Existe um entendimento que eles podem ter, eles entendem energeticamente nossos sinais, nossa comunicação, principalmente depois de conviver por um longo tempo. E então só o ser humano tem a linguagem das palavras, tem esse código, e a gente se relaciona como se esse código das palavras fosse tudo, fosse a definição da vida, né? Mas isso é só um código da espécie humana, da mente humana, da nossa forma, digamos assim, do espectro do nosso tipo de consciência humana, certo? Mas se você for analisar, existe uma consciência, existe uma pureza que precede todos os conceitos. Então, por exemplo, na meditação, a gente tem que chegar nessa compreensão de que nós não somos as palavras. Peraí, minha gatinha tá aqui. O eu não é os conceitos. Eu não sou um homem branco. Pode ser um pouco estranho para quem tá entrando em contato com esse tipo de ensinamento pela primeira vez, mas homem são características atribuídas ao corpo, e pela nossa linguagem, a gente aprende a acreditar que nós somos o corpo sentado nessa cadeira. Mas, na verdade, nós somos a consciência do corpo. Qual que é a nossa experiência, qual que é a sua experiência sem os conceitos mentais, né, com a mente totalmente vazia, desidentificada dos pensamentos, né, sem as palavras, né, o que é você sem o script? E da mesma forma que a gente tem um script para nós temos um script para todas as coisas. Então, por exemplo, violão. Violão é um conceito, é uma palavra, né, que minha mente já tem uma função definida para esse objeto. Mas, em última análise, esse violão ele é um conjunto de átomos, né, ele é uma forma de uma madeira e outros materiais que foram manipulados por algum ser humano, por mais de um ser humano, que se tornaram esse objeto violão. Mas, em essência, isso não é um violão. Isso é um conjunto de átomos, energia, etc. Onde que eu quero chegar com isso? Na raiz, tudo é consciência. Por exemplo, quando você não tem os conceitos, eu não estou numa casa, eu não estou numa cadeira, eu não sou um corpo, eu não sou um homem, eu não sou um gênero. Eu sou. Então, o princípio do Advaita, Vedanta, da meditação, é a gente chegar nesse lugar do eu sou, ou seja, eu estou aqui. A única coisa que existe é o aqui. E não é nem correto a gente falar que estamos aqui, que na verdade nós somos o aqui. Só existe o aqui. O corpo, ele é um evento temporário, assim como a mente e o ego. O ego, ele é um conjunto de pensamentos criado pela mente, mas que também é mutável, é passageiro, está dentro do princípio da mudança, da transformação, do nascimento, crescimento e morte, a qual todos os eventos estão submetidos, os eventos aparentes, aquilo que se manifesta através dos nossos 5 sentidos, mas você não é um evento, você é a consciência do evento. Para isso, a gente tem que chegar nesse lugar puro,
Quando você se reconhece nesse lugar do eu sou, você intuitivamente sabe a essência de todas as coisas. Então você sabe que, em essência, você é feito da mesma coisa que o violão, ou que a mandala, ou que esse microfone, ou que uma minhoca, ou que o gato. Em essência, tudo é a mesma substância, a mesma coisa. E só quando você tem essa percepção, quando a gente vai cessando o hábito regular de agir fundamentado na programação mental, na programação da linguagem, né, desse código, somente quando a gente silencia e a gente começa a perceber e despertar essa sensibilidade para perceber a vida de uma forma mais intuitiva e se relacionar com as coisas de uma forma mais energética. Assim, a nossa consciência ela se torna mais universal. Então dizem que aí é nesse momento, é nesse ponto que é possível que o amor surja. Porque você não se sente mais como um objeto, um conceito, e outra pessoa como outro objeto, outro conceito. Então, a gente é cheio de preconceito, você julga a gente julga as pessoas pelo jeito que elas se vestem, né? Ou sei lá, ele tá com a barba mal feita, ele deve ser um morador de rua. A gente é cheio de preconceitos e compaixão time, por exemplo, você perceber que a gente perceber que nós e a maioria das pessoas agimos inconscientemente, sem querer, a partir de uma programação. E somente quando você toma consciência que é uma programação, que não é a verdade absoluta, não significa que você tem que se livrar de todos os conceitos, de todos os pensamentos. Não, você passa a usar a mente. A mente fica disponível para o nosso uso, mas ela não é mais o senhor. Então a gente não fica mais refém das preocupações. A gente tá consciente desse lugar da presença, que só existe o aqui e agora. E que qualquer coisa que não seja o aqui e agora, que não seja esse aqui, totalmente vazio, puro, não é real, é um conceito da minha mente. A agitação, né, o processo da ansiedade, por exemplo, ele só acontece quando a gente se identifica com certos pensamentos, quando a gente sai da presença, quando a gente está operando a partir do modo da programação. Mas não é tão simples assim, não adianta, talvez você tenha que ver esse vídeo várias vezes, porque é uma coisa que a gente tem que, como a gente é programado, a gente é condicionado a viver baseado na programação do ego, por assim dizer. Então a nossa leitura de mundo, a forma que a gente interpreta a realidade, vai ser totalmente equivocada, né? Porque a gente não vai estar sendo guiado pela luz da nossa consciência, a gente vai estar sendo guiado pelo ego, pelo condicionamento, pelas feridas do passado, pelos traumas. Isso se dá a nível inconsciente, todos nós estamos submetidos de alguma forma a esse processo. Então por isso que eu falo, a prática, o sadhana, ele tem que ser regular, ele tem que ser constante, para que a gente vá se desprogramando e começando a trazer para o dia a dia essa prática de perceber que a maioria das pessoas age através de uma programação. Então, de repente, não que a gente consiga fazer isso sempre, porque a gente também está se desprogramando, mas você percebe que às vezes a pessoa ela age de uma forma mais reativa, então significa que ela está agindo pela programação. Não é bem culpa dela, ela não está consciente, ela está na inconsciência. Quando a gente reage a alguma situação de forma violenta, por exemplo, é a inconsciência atuando. Então, quando você está presente, você está nesse lugar da presença, né, despido das expectativas, dos pensamentos e consciente da presença naturalmente existe uma paz. E não é uma paz morta, sem vida. Pelo contrário, tem muita vida, que é como se a gente lançasse mão, como se a gente soltasse uma bagagem muito pesada que a gente carrega que meio que impede a gente de viver livre, leve, espontâneo. Tá bom? Então esse assunto é bastante profundo, espero que tenha ficado claro, né? Vamos encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Gratidão pela presença de vocês, ajudem o canal a crescer, a gente tá começando, tá? E testa isso que eu tô falando, procura observar isso na sua vida prática, tá? A gente tem o nosso curso de meditação online, tá? Tá aqui no primeiro comentário aqui do vídeo, tem o link, tá? Um valor super em conta, super tranquilo, mais de 15 horas de conteúdo, divididas em aulas de 1 hora, né? Para você pode assistir diariamente, você pode assistir uma vez por semana, você organiza o seu tempo, a sua regularidade, tá?
mas isso vai fazendo com que a gente vá tomando mais consciência e mudando o nosso destino, porque quando você toma consciência, naturalmente você muda suas atitudes. Consequentemente, você mexe no karma, que é a lei da ação e reação. Então, quando a gente passa a agir com mais consciência, com mais sensibilidade, de um ponto de vista mais amoroso, a gente muda nosso destino, a gente muda os resultados da nossa vida e isso é o processo da transformação planetária, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.